sol da Úmbria descia lentamente sobre os telhados avermelhados de Assis, tingindo de ouro as torres medievais e os campos que se estendiam como um manto de trigo para além das muralhas. O vento, leve e perfumado com aromas de cipreste e oliveira, percorria as ruelas de pedra, sussurrando segredos entre as pedras centenárias. Era um vento antigo, testemunha de guerras e orações, de procissões solenes e de canções de trovadores. Naquele ar flutuava a promessa de algo eterno, embora os homens, absorvidos em seus negócios, mal percebessem. Pela Via Santa Clara caminhava um jovem de passo ágil, vestido com um manto curto de tecido fino, bordado nas bordas com fios coloridos. Suas botas eram de couro polido, sua túnica justa estava presa por uma faixa de brocado, e em sua cabeça balançava uma boina ao estilo da Provença. Seu porte era elegante, e o sorriso que lhe iluminava o rosto revelava confiança, juventude e uma alegria que ainda não havia conhecido o peso da cruz. Chamava-se Francisco, filho de Pedro Bernardoni, comerciante de tecidos, e de Madonna Pica, senhora de nobre linhagem. Seus passos eram leves, quase dançantes, como se a música que ecoava na praça do mercado tivesse invadido sua alma. Saudava com cortesia damas e cavaleiros, fazia brincadeiras com aprendizes e, de vez em quando, lançava uma moeda a um mendigo, sem se deter muito. Para ele, a vida ainda era uma festa sem fim. Nas casas de pedra calcária ecoavam as risadas dos banquetes, os alaúdes dos trovadores, os brindes dos comerciantes. Era uma cidade viva, orgulhosa, dividida entre plebeus e senhores, mas unida na busca pela glória, pela honra e pela riqueza. Francisco se sentia em casa entre esses sonhos. Desejava ser cavaleiro, vestir armadura, cantar à lua sob os balcões, conquistar cidades e corações. Ignorava que suas batalhas seriam outras, que sua armadura seria a pobreza, sua espada a oração e seu estandarte a cruz nua do crucificado. Ao passar diante da igreja de São Jorge, o campanário soou suavemente. Francisco ergueu o olhar, e por um instante seu sorriso vacilou. Algo no alto o chamava sem palavras, mas o momento foi breve. Ele ajustou novamente a capa, assobiou uma melodia e seguiu em direção à praça. Ainda não sabia, mas aquele jovem alegre e despreocupado, filho do comércio e do canto, estava prestes a ser reclamado por um amor mais forte que a carne, mais doce que o vinho, mais ardente que o sol da Úmbria. Um amor que o conduziria ao despojamento total, ao desprezo do mundo, à fraternidade com lobos e leprosos, com o fogo e com a morte. Esta é a história de Francisco, o poverelo de Assis, o louco de Deus, o jogral do Altíssimo, o homem que renunciou a tudo por Cristo e, por isso, recebeu tudo. Na cidade de Assis, envolta entre colinas que pareciam guardar segredos antigos, nasceu no ano do Senhor de 1181, ou talvez no seguinte, pois os cronistas não se entendem, um menino que marcaria a história com pegadas descalças. Seu nome era Giovanni, mas seu pai, embriagado pelos negócios na Provença, começou a chamá-lo de Francesco, o pequeno francês, talvez por amor aos vinhos, às canções ou à língua que lá se falava. Sua mãe, Madonna Pica, era uma mulher piedosa e de nobre origem. Seu pai, Pedro Bernardoni, um próspero comerciante, astuto e apaixonado pelo lucro. Em sua casa não faltavam sedas nem perfumes, mesas fartas, nem criados prontos a obedecer sem questionar. Francisco cresceu em meio a tecidos finos, jogos de salão, histórias de cruzadas e banquetes de mercadores. Era um jovem vivaz, de olhos brilhantes e riso contagiante. Não tinha a severidade do pai, nem a altivez dos nobres, mas uma doçura franca que conquistava a todos. Amava os versos dos trovadores e os relatos de cavalaria, onde heróis vestiam armaduras, resgatavam donzelas e serviam a reis e causas gloriosas. Sua alma,
Sem perceber, já sonhava com uma nobreza que o mundo não compreendia. Algum dia, dizia erguendo uma espada de madeira, cavalgarei além destas muralhas. Serei um cavaleiro de verdade. Seus amigos riam e os anciãos murmuravam com ternura. Tem boa alma, ainda que um tanto louca. Os dias passavam entre festas e negócios. Francisco aprendia as artes do comércio, acompanhava o pai em feiras e mercados, mas seu coração batia mais forte ao som dos sinos que chamavam à oração, ao ouvir histórias de cavaleiros que entregavam a vida por seu senhor. Sua alma parecia feita para algo mais alto, embora ainda não soubesse o quê. Então veio a guerra. Assis, em conflito com a vizinha Perúgia, convocou seus jovens. Francisco, com apenas 20 anos, vestiu uma armadura que não era sua e montou um cavalo com mais entusiasmo que experiência. Partiu de fronte erguida, em busca de honra e glória. Mas a realidade foi bem diferente. Na batalha, foi capturado e passou um ano prisioneiro em um calabouço úmido, onde os sonhos se transformavam em lama e a alma se tornava espelho de si mesma. Ali adoeceu. Seu corpo, antes forte e ágil, enfraqueceu. A febre o visitava de noite e lhe falava em língua desconhecida. Os dias eram longos e em seu coração começaram a ecoar perguntas que nunca havia feito. Foi libertado por fim, graças à influência de sua família. Voltou para casa, mas já não era o mesmo. Francisco, perguntou-lhe sua mãe, o que mudou em você? Não sei, respondia ele. Tudo me parece diferente. As canções já não me alegram. Os tecidos já não me impressionam. É como se me faltasse algo, mas não sei o quê. Tentando recuperar sua honra, quis alistar-se em uma nova campanha militar rumo à Apulia. Preparou-se com o melhor: armadura reluzente, cavalo elegante, capa bordada. Mas na noite anterior à partida, enquanto dormia em uma estalagem, teve um sonho. Um castelo imenso, cheio de armas brilhantes. Uma voz lhe falou: para quem é tudo isso? Para um grande cavaleiro, respondeu Francisco. E a voz replicou: por que procuras servir ao servo e não ao Senhor? Despertou sobressaltado. As palavras ficaram gravadas como fogo em sua mente. No dia seguinte, quando todos esperavam sua partida, voltou atrás. Sua família não compreendeu. Seus amigos zombaram. Seu pai se enfureceu. Mas Francisco já começara a ouvir outra música, uma mais profunda, uma que não se tocava nas praças nem nos banquetes. Assim, sem ainda saber seu destino, Francisco deu os primeiros passos rumo à pobreza, à humildade e ao amor perfeito. Uma crise, uma doença, uma voz em sonho, e a alma de um jovem mercador começou a transformar-se na de um santo. Os dias de Francisco já não eram como antes. A Praça de Assis continuava cheia de barulho, os mercadores elevavam suas vozes, os trovadores cantavam, mas dentro dele, algo tinha se quebrado. Seu riso soava forçado, os banquetes lhe pareciam insossos, os perfumes que antes amava agora lhe eram pesados. Muitas vezes se ausentava do negócio do pai, caminhando sozinho pelos campos, ouvindo o canto dos pássaros, o murmúrio do vento entre as oliveiras, o silêncio das pedras. O que buscas, Francesco? Perguntavam-lhe. E ele, olhando o horizonte, apenas respondia: não sei, mas sei que já não é isto. Começou a visitar igrejas abandonadas, capelas esquecidas pelos homens, mas não por Deus. Acendia lamparinas, ajoelhava-se no pó e murmurava orações que saíam de sua alma como lágrimas. Seu coração se amolecia, e o que antes era orgulho transformava-se em ternura. Uma tarde, ao sair da missa, viu um mendigo em trapos. Francisco, sem pensar, tirou seu manto novo e o colocou sobre ele. Aquele gesto simples e silencioso foi uma semente lançada em terra fértil. Pouco depois, cavalgando pelos caminhos ao redor de Assis, viu ao longe a figura de um leproso. O fedor era insuportável. A carne estava corroída, o rosto desfigurado.
Francisco puxou as rédeas. Sua alma se revoltava, mas algo mais forte que o medo o impulsionou a descer do cavalo. Aproximou-se, tremendo. O leproso estendeu a mão. Francisco a segurou e a beijou. Naquele instante, algo explodiu dentro dele. Já não era repulsa o que sentia, mas uma doçura inexplicável. O leproso desapareceu na névoa do campo e Francisco, de joelhos, começou a chorar. Havia beijado Cristo. Desde então, passou a frequentar os lugares onde ninguém queria estar. As grutas, os hospitais, os caminhos onde jaziam os abandonados. E uma tarde, ao passar pela igreja em ruínas de São Damião, entrou para rezar. O crucifixo que pendia sobre o altar, escurecido pelo tempo, pareceu ganhar vida. Francisco, prostrado, ouviu uma voz que brotava do silêncio. Francisco, repara a minha casa, que como vês está em ruínas. Ele levantou o olhar, trêmulo. Observou os muros rachados, o teto prestes a cair, o pó sobre o altar. E compreendeu. Levantou-se decidido. Voltou para casa, pegou tecidos do armazém do pai, vendeu-os em segredo e usou o dinheiro para comprar materiais com os quais restaurar aquela igreja caída. Mas Pedro Bernardoni, ao descobrir, enfureceu-se. Não entendia a loucura do filho. Não compreendia essa obsessão pelos pobres, esse desprezo pelos negócios. Francisco foi levado diante do bispo de Assis, como um ladrão. O pai exigia que devolvesse o dinheiro e renunciasse publicamente aos seus direitos de herança. A praça estava cheia, o ar era tenso. Francisco avançou, sem medo. Olhou para o bispo, depois para o pai, e com mãos firmes, começou a despir-se. Uma a uma, foi largando as vestes diante de todos. Ficou nu, frágil, iluminado por uma luz que não vinha do sol. Então, erguendo a voz, proclamou: Até hoje chamei Pedro Bernardoni de pai. A partir de agora só direi: Pai nosso que estais nos céus. O bispo, comovido, o cobriu com seu manto. O povo murmurava, alguns riam, outros choravam. Ninguém jamais esqueceu aquela cena. Assim começou a verdadeira vida de Francisco. Nu diante do mundo, mas revestido de uma liberdade que só os santos conhecem. O jovem que sonhava com castelos e armaduras tinha descoberto um reino sem muros e uma espada forjada com amor, silêncio e obediência. Despido de tudo, Francisco começou a percorrer os caminhos da Úmbria como um peregrino sem rumo. Vestia um hábito rústico de tecido grosso, preso com uma corda. Não levava bolsa nem sandálias, e sua única riqueza era uma paz que não podia ser explicada. Caminhava pelos campos, dormia sob as árvores, pedia esmola como um mendigo e, no entanto, cantava. Cantava para as aves, para os rios, para o céu, para o sol. Cantava porque sentia que tudo era irmão: o fogo, a pedra, o espinheiro, o cervo. O povo de Assis o olhava com espanto. Alguns riam, outros zombavam. Chamavam-no de o louco de Deus. Mas havia algo em seus olhos que ninguém podia negar. Um brilho, uma alegria pura, uma chama que ardia sem se consumir. Passava horas em oração, prostrado no pó. Seu corpo se endurecia com o jejum, mas sua alma tornava-se cada vez mais leve. Vivia nas ruínas das igrejas e, com suas próprias mãos, pedra por pedra, começou a reparar os templos caídos. Iniciou em São Damião, depois São Pedro, e finalmente chegou a uma pequena capela perdida entre os bosques, chamada Santa Maria dos Anjos, também conhecida como a Porciúncula. Ali encontrou seu refúgio. Ali começou sua verdadeira missão. Sem que planejasse, outros começaram a aproximar-se. Homens jovens, alguns nobres, outros plebeus, começaram a segui-lo. Deixavam seus bens, suas famílias, seus planos e uniam-se àquele que nada tinha, mas possuía tudo. Francisco não lhes oferecia comodidades nem promessas, apenas o evangelho vivido sem adornos, pobreza, obediência, castidade, alegria
e uma fraternidade mais forte que o sangue. Meus irmãos, dizia ele, o mundo é o nosso claustro, o caminho, nossa cela, e Cristo, nosso único mestre. Os dias se enchiam de trabalho humilde, oração simples e cantos debaixo da chuva. Viviam entre os pobres, cuidavam dos leprosos, restauravam igrejas e pregavam não com discursos, mas com o exemplo. Com o tempo, o grupo cresceu. Francisco percebeu que precisava buscar a aprovação para aquele modo de vida tão radical. Decidiu então viajar a Roma e apresentar-se ao próprio Papa Inocêncio III. A cena se tornou lendária. Um mendigo descalço, acompanhado por alguns homens de túnicas remendadas, pedindo ao pontífice que lhes permitisse viver segundo a forma do Santo Evangelho. Muitos cardeais se escandalizaram. Mas naquela mesma noite, Inocêncio teve um sonho. Viu uma igreja que desmoronava e um homem pequeno, de aparência pobre, sustentando-a com seus ombros. Ao despertar, o Papa mandou chamar Francisco. Olhou-o com atenção e disse: "Tua forma de vida é dura demais, meu filho." "Senhor", respondeu Francisco com humildade, "não é minha forma de vida, mas a do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo." Diante dessa resposta, o Papa sorriu e concedeu a aprovação oral. Os frades menores, como quiseram ser chamados, poderiam pregar a penitência e viver sem posses. Não eram monges enclausurados, mas homens livres, semeadores de paz, irmãos do povo. Assim nasceu uma ordem diferente de todas as outras, sem muralhas, sem bens, sem ambições, com os pés descalços e o coração no céu. Francisco, o pobrezinho de Assis, havia começado a levantar uma igreja nova, não com pedras nem com leis, mas com amor, radicalidade e alegria. Sua loucura tornava-se profecia, e o mundo inteiro, embora ainda não soubesse, estava prestes a ser transformado por aquele louco de Deus que acreditava simplesmente que o Evangelho podia ser vivido ao pé da letra. Francisco caminhava descalço pelos caminhos da Úmbria, com a fronte exposta ao vento e o Evangelho gravado na alma. Não levava bastão, nem alforge, nem moedas no cinto. Sua voz era suave, mas ardia com a força dos profetas. Sua túnica, feita de tecido grosseiro, mal o protegia do frio. E, no entanto, onde passava, o mundo parecia despertar de seu sono. Pregava nas praças, nas igrejas, nos campos de lavoura, nas esquinas dos povoados. Não usava argumentos complicados. Falava da cruz, do amor desarmado de Deus, da alegria de nada possuir, da liberdade que só os humildes conhecem. Alguns riam, outros o desprezavam, mas muitos choravam, e seguiam sua voz como ovelhas que reconhecem o chamado do verdadeiro pastor. Milagres começaram a cercar seus passos. Não eram prodígios de raios ou sinais grandiosos de fogo, mas sinais humildes. Uma reconciliação impossível, uma cura escondida, uma paz silenciosa que descia sobre corações endurecidos. Até mesmo os animais pareciam compreendê-lo. Os pássaros se aproximavam quando pregava. Os peixes saltavam nos riachos quando orava. Uma loba feroz, que espalhava terror em Gúbio, tornou-se mansa sob sua mão e passou a conviver em paz com o povo. Foi em um desses caminhos de terra e céu que encontrou uma jovem de olhos ardentes e nobre linhagem, Clara, filha da casa de Favarone. Ao ouvi-lo pregar, sentiu que sua alma se abria como flor ao orvalho. Deixou tudo: vestidos, riquezas, sobrenome. Fugiu de noite, cortou os cabelos e, de joelhos diante do altar da Porciúncula, consagrou sua vida ao mesmo Cristo pobre e crucificado que Francisco amava com loucura. A partir de hoje, disse-lhe Francisco, já não serás filha do Zofredúcio. Serás filha do Altíssimo e irmã de todos os pobres. Assim nasceram as damas pobres, mais tarde chamadas Clarissas, mulheres escondidas no silêncio dos claustros, mas radiantes como lâmpadas acesas na noite do mundo.
Francisco via Deus em todas as coisas, não porque fossem divinas, mas porque eram obras do amado. Chamava o sol de irmão e a lua de irmã, irmão ao lobo, ao fogo, ao vento, à água. E cantava. Cantava com voz frágil, mas pura. O mundo, ferido pela cobiça e pela guerra, escutava em seu canto um eco daquele jardim perdido, onde tudo era harmonia e louvor. Sua vida era um escândalo para os poderosos. O que significava aquele homem sem estudos, sem propriedades, sem autoridade, que pregava com uma força que os doutores não conseguiam igualar? Como podia uma túnica remendada comover mais que 1000 discursos? Alguns o chamavam de iludido, outros de herege. Mas Francisco não respondia com argumentos, apenas vivia, e sua vida era profecia. Certa vez, ao ser expulso de uma cidade pelos próprios sacerdotes, seus irmãos lhe perguntaram: "O que faremos agora, Padre Francisco?" Ele sorriu e respondeu: "Sacudamos o pó de nossas sandálias e vamos a outro lugar semear a alegria." E assim faziam. Onde não eram bem recebidos, permaneciam em oração. Onde eram agredidos, bendiziam. Onde ninguém os ouvia, cantavam. A radicalidade de Francisco era como uma tocha que incomodava a escuridão. Não queria reformas, queria conversão, não desejava apenas melhorar o mundo, queria que o mundo morresse para renascer em Cristo. O louco de Assis havia se tornado irmão de todos, mas sobretudo dos que não tinham voz, os pobres, os doentes, os animais do campo, os esquecidos da terra. E por isso, sua voz começava a ressoar como a de um novo evangelista, não escrevendo com tinta, mas com pó, lágrimas e fogo. Porque o amor, quando é verdadeiro, não se explica, vive-se, e Francisco o vivia até o extremo. A fama de Francisco já se estendia para além da Úmbria. Multidões o seguiam. Nobres abandonavam seus palácios para vestir hábitos simples. Jovens deixavam suas promessas de glória para se tornarem irmãos menores. Mas aquele que havia começado descalço e livre, agora contemplava com dor como a pureza inicial de seu ideal começava a ser ameaçada pela organização, pela influência e pelo número. O fogo continuava ardendo em seu peito, e com ele uma sede insaciável, a de levar o Evangelho até os confins do mundo. Assim, empreendeu uma viagem missionária ao Oriente, desejoso de anunciar o amor de Cristo em meio à guerra das cruzadas. Cruzou o mar, caminhou entre campos de batalha e conseguiu apresentar-se diante do sultão Malik al-Kamil, no Egito. Não levava armas nem ameaças, apenas uma paz tão serena que o soberano, surpreso diante daquele homem sem medo, o escutou com respeito. Francisco não converteu o sultão, mas deixou plantada uma semente de diálogo e reverência. Depois, regressou à Itália e encontrou sua ordem crescida como um rio transbordado. Alguns queriam suavizar a regra, outros desejavam mais estrutura, mais garantias, mais concessões. O coração do poverello se apertava. Seu desejo sempre fora seguir a Cristo, pobre e nu. E agora via como o espírito se enfraquecia sob a pressão da carne. Recolhido em oração, redigiu uma nova regra, mais clara, mais firme, mas sem perder a radicalidade do Evangelho. Com simplicidade, escreveu: "Esta é a vida dos irmãos menores. Viver o santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo." Ela foi finalmente aprovada em 1223. Mas Francisco, exausto, já não era o mesmo. O peso do sofrimento havia se instalado em seu corpo. Doente, quase cego, com úlceras dolorosas e febre constante, buscava a solidão para orar e chorar. No ano de 1224, subiu ao Monte Alverne, uma montanha áspera e sagrada, perdida entre rochedos e névoas. Ali, em uma gruta, jejuou durante 40 dias. O céu parecia fechado. O silêncio era denso como um manto de chumbo.
Francisco rezava com angústia, suplicando compreender mais profundamente a paixão do Senhor. E então aconteceu o mistério. Numa manhã, enquanto o sol nascia entre as rochas, uma figura em forma de serafim desceu do céu. Era Cristo crucificado, envolto em asas de fogo. Francisco caiu em êxtase, e quando a visão se desvaneceu, seu corpo estava marcado com as chagas do crucificado. Mãos, pés e lado sangravam com uma dor suave e abrasadora. Era o primeiro na história a receber os estigmas. O segredo foi guardado com zelo. Apenas alguns irmãos souberam. Francisco desceu da montanha transformado. Seu corpo era uma chaga viva, mas sua alma brilhava como um altar em chamas. A cegueira o cobria quase por completo, mas na noite de seus olhos cantava a luz. De seu leito de enfermidade, compôs um dos textos mais belos da história cristã, o Cântico das Criaturas. Não falava de dogmas nem de batalhas. Era um hino de louvor ao Criador nascido da dor mais profunda. Chamava a bendizer a Deus pelo irmão Sol, pela irmã Lua, pelo vento, pela água, pelo fogo e, finalmente, pela irmã Morte. Louvado sejas, meu Senhor, escrevia, por nossa irmã a morte corporal, da qual nenhum homem vivo pode escapar. Sua voz, embora enfraquecida, ressoava como um sino celestial. Já não tinha forças para pregar nas praças, mas suas palavras atravessavam muros, cidades e séculos. Francisco havia chegado ao Calvário, não com passos ruidosos, mas com uma entrega silenciosa e total. E nessa entrega, uniu sua carne à do crucificado, até tornar-se ele mesmo um evangelho vivo. O outono havia coberto os campos de Assis com um manto de ocres e névoas. O vento que outrora levava as canções de Francisco pelos caminhos, agora soprava com uma ternura mais grave, como se pressentisse que a alma do poverello se preparava para sua última viagem. Ele estava deitado na Porciúncula, a pequena capela que amara mais do que qualquer palácio. Ali, em meio às árvores, entre os pássaros e as pedras, cercado pelos irmãos que o Senhor lhe havia dado, Francisco aguardava a hora. Seu corpo era apenas sombra do que fora, magro, encurvado, quase cego, coberto de chagas. Mas seu rosto brilhava com uma paz tão serena que parecia já estar além do tempo. Seus lábios murmuravam salmos. Seu coração continuava a cantar. Seu espírito, livre havia tantos anos, já se encontrava muito perto da casa do Pai. Pediu para ser colocado diretamente sobre a terra nua, sem leito, sem mantos, sem nada. Queria morrer como vivera, pobre, livre, entregue. Colocaram-lhe um cilício sob as costas e sobre o peito um pouco de cinza. Então ergueu a voz, fraca mas clara, e começou a entoar o Cântico das Criaturas. Um a um, os irmãos se ajoelharam ao seu redor, chorando em silêncio. Eu fiz a minha parte, disse com doçura. Que Cristo vos ensine a vossa. Pediu que lhe lessem o Evangelho da Paixão, e enquanto escutava o relato do Calvário, seus olhos se encheram de lágrimas. Depois, abençoou todos os seus irmãos, um por um, com uma ternura paternal que parecia vir de outro mundo. Então chegou a noite. Uma cotovia, aquela irmã alada que sempre havia amado, desceu inesperadamente sobre o telhado da Porciúncula e começou a cantar. Nunca antes tinha feito isso àquelas horas. Seu canto era puro, agudo, como uma voz do céu que vinha acompanhar o irmão Francisco em sua passagem. Um perfume inexplicável encheu o lugar. Alguns irmãos afirmaram ter visto uma luz suave envolver o corpo do santo. Outros disseram que o ar se tornara leve, como se as portas do paraíso se abrissem. Francisco expirou com um sorriso. Não houve gemido, nem espasmo, nem sombra de medo. Morreu como vivera, cantando. Sua alma, leve como um suspiro, subiu ao encontro do amado que tanto buscara.
nos pobres, no fogo, na água, no pão, no leproso, na cruz. Era a noite de 3 de outubro do ano do Senhor de 1226. 2 anos depois, em 1228, o Papa Gregório IX o canonizou solenemente, reconhecendo aquilo que o povo já sabia, que Francisco não era apenas um santo, mas um espelho de Cristo. Um homem que havia renunciado a tudo o que o mundo chama de valioso, para abraçar o que é eterno. Um profeta descalço que caminhou entre nós como irmão de todos e que hoje reina nos céus como cantor da glória divina. E desde então, cada vez que uma cotovia canta ao amanhecer, cada vez que um homem se inclina para beijar a ferida de outro, cada vez que uma alma se atreve a amar sem medida, o Espírito de Francisco resplandece novamente sobre a terra. Francisco havia partido, mas sua passagem pelo mundo não deixou um vazio, e sim um rastro de luz que se espalhava como chama acesa na noite. Sua morte não foi um fim, mas uma semente. E essa semente, regada com amor, sacrifício e oração, floresceu em uma multidão de homens e mulheres que desejavam viver como ele. Pobres, livres e irmãos de todos. A ordem dos frades menores cresceu com rapidez surpreendente. Espalhou-se primeiro pela Itália, depois por toda a Europa. Não era uma estrutura rígida, nem um poder eclesiástico. Era um sopro do Espírito. Frades descalços, com o cordão na cintura e o evangelho no coração, percorriam os caminhos, pregavam nas praças, cuidavam dos doentes, consolavam os moribundos, ensinavam com humildade e alegria. Ao seu lado, no silêncio do claustro, brilhava a figura de Clara, sua irmã no espírito. As clarissas, as damas pobres de São Damião, viviam ocultas ao mundo, mas unidas à sua missão com uma intensidade que atravessava muros. Sua pobreza não era miséria, mas liberdade. Sua clausura não era prisão, mas adoração. Eram lâmpadas escondidas que ardiam dia e noite pela salvação do mundo. E não apenas religiosos. O carisma de Francisco alcançou também os leigos, homens e mulheres que, sem deixar seus ofícios nem suas famílias, queriam viver o espírito franciscano em meio à sociedade. Assim nasceu a Terceira Ordem, o ramo secular da árvore plantada em Assis. Pobreza, obediência, alegria, humildade. Eram palavras vivas, não ideias abstratas. Francisco não as pregava como teoria, mas como encarnação. Sua obediência não era submissão, mas confiança radical na vontade de Deus. Sua pobreza não era carência, mas riqueza despida de ídolos. Sua alegria não era euforia, mas canto que brota na provação. Sua humildade não era fraqueza, mas força que se ajoelha. Com o tempo, a Igreja o proclamou padroeiro dos pobres, também dos animais, por sua ternura para com toda criatura viva, e finalmente, em nossos dias, foi declarado padroeiro da ecologia, pois ninguém como ele soube ver a criação como um cântico ao Criador, uma família onde tudo, do lobo à flor mais pequena, tem um lugar sagrado. Artistas o pintaram de braços abertos ao céu, marcado pelos estigmas, rodeado de aves ou dialogando com o sol. Poetas o invocaram como cantor do Altíssimo. Místicos o reconheceram como irmão. E até mesmo os não crentes o admiraram por sua coerência radical, seu amor pela paz, sua ternura sem fronteiras. Num mundo dilacerado pela cobiça, pela violência e pela pressa, a figura de Francisco se ergue como um sinal profético. Um homem que acreditou, contra toda lógica, que a felicidade estava em perder tudo, e que descobriu aos pés da cruz que quem se esvazia por amor ganha tudo. Ele não fundou impérios, não escreveu tratados, não acumulou riquezas, mas viveu o Evangelho com tal pureza que sua vida se tornou um espelho do próprio Cristo. Por isso, 8 séculos depois, ainda o chamamos o irmão universal, o jogral de Deus, o santo da alegria. E ainda hoje,
quando o sol se levanta sobre os campos, quando a lua brilha sobre os telhados de pedra, quando uma cotovia canta seu canto ao céu. O espírito de Francisco ressoa na criação. E o mundo recorda que é possível viver sem possuir, amar sem exigir, cantar mesmo na cruz. Porque o poverelo de Assis não morreu. Simplesmente se fundiu no amor do Altíssimo e canta ainda. E seu canto, tecido de pobreza, paz e louvor, é uma chama que não se apaga. Uma tocha que arde, humilde e gloriosa, no coração da Igreja, e em todo o coração. São Francisco de Assis, irmão dos pobres, luz do Evangelho vivo, amigo da criação, imagem do Cristo crucificado, jogral de Deus, profeta da paz, chama ardente de amor puro. Rogai por nós.